O caso de hoje está sendo narrado pelo brilhante canal The Crime Reel. Então, por favor, sente-se e relaxe enquanto The Crime Reel nos leva para a Austrália do início do século XX. James Barclay, também conhecido como Jim, nasceu em 18 de fevereiro de 1869 em Hastings, no estado de Vitória, na Austrália. A cidade está situada na península de Mornington, cerca de 72 quilômetros a sudeste de Melbourne. Ele era o quarto filho de James e Mary Barclay, que haviam se estabelecido em Hastings em 1860. Jim tinha um irmão mais velho chamado John, duas irmãs mais velhas e uma irmã mais nova chamada Molly. Seu pai, James Barclay Sr., tinha vindo para a Austrália da Escócia. As pessoas vinham emigrando da Escócia para a Austrália desde o início dos anos 1800. Muitos fazendeiros das terras altas e baixas usaram suas habilidades para montar suas próprias fazendas ou trabalhar em grandes propriedades de outros proprietários de terras. O número de pessoas vindo da Escócia para a Austrália aumentou ainda mais em meados do século XIX, quando o ouro foi descoberto pela primeira vez em Ophir, em Nova Gales do Sul, e depois em Ballarat e Bendigo Creek, em Vitória. Durante esse período, estima-se que 90.000 escoceses chegaram à Austrália. James Barclay Sr. era um cavalheiro religioso. A maioria dos colonos escoceses era presbiteriana, embora alguns fossem católicos romanos. Sua fé, no entanto, ocasionalmente o colocava em conflito com seus filhos, especialmente com seu filho mais novo, Jim. O Sr. James Barclay Sr. também possuía uma embarcação de pesca chamada Hero, e no ano de 1880 comprou um terreno na Barclay Crescent, em Hastings, onde construiu uma casa que chamou de Heroville. Ela permaneceu de pé até 1996. Jim frequentou a escola em Hastings, mas frequentemente se metia em encrenca. Ele costumava brigar com outros garotos e uma vez foi detido pelo policial local por estar envolvido em um pequeno caso de incêndio criminoso. Mas ele aprendeu a ler e escrever e, em 1883, saiu da escola com um certificado de educação suficiente. Depois, ele trabalhou com o pai até o início de 1886, quando, aos 23 anos, se aventurou nos garimpos em busca de fortuna. Pelos próximos 10 anos, ele residiu predominantemente em Mansfield, que é uma pequena cidade no sopé dos Alpes Vitorianos. Lá, ele se dedicou à prospecção de ouro e a várias tarefas rurais. Ele era reconhecido como tosquiador competente e considerado trabalhador dedicado pelos proprietários de terras. Eventualmente, ele conseguiu arrendar suas próprias terras no Vale Hauqua, onde criou e comercializou gado, ganhando reputação como um hábil homem do mato. Em 1910, no entanto, a vida de Jim Barclay mudou quando, em 23 de dezembro, ele se casou com uma jovem chamada Lizzie Cantiani, uma moça de 19 anos que anteriormente morava na fazenda de seu vizinho. Um casal simpático chamado Sr. e Sra. Fry. A cerimônia foi algo bem pequeno e não contou com a presença de nenhum membro da família Barclay, mas isso talvez tenha sido o melhor, já que Lizzie já estava grávida, algo que não passou despercebido por aqueles que compareceram ao casamento. 2 meses depois, em 22 de fevereiro de 1911, ela deu à luz um filho que o casal chamou de James, embora ele fosse conhecido como Jovem Jim. O Sr. Jim Barclay era um marido e pai muito orgulhoso, mas sua felicidade terminou abruptamente quando Lizzie contraiu uma forma de tuberculose e, em 18 de setembro de 1911, ela faleceu. Sem família por perto, Jim contou com o apoio e a ajuda de seus amigos em Mansfield. Eventualmente, o jovem Jim foi enviado para morar com sua tia Molly e o marido dela, o Sr. Jack Campbell. Eles moravam a cerca de 160 quilômetros de distância, em Vermont, que em 1911 era uma pequena cidade nos arredores de Melbourne. Um ano depois, em 1912, Jim Barclay visitou o vale de Wonangata, onde conheceu a família Bryce, que era proprietária da fazenda de gado Wonangata, um posto avançado na região selvagem e acidentada, situado no coração dos belos Alpes Vitorianos.
A fazenda de gado era considerada a mais remota do estado, com os centros populacionais mais próximos sendo o Goldfield, as cidades de Talbotville, que ficava a cerca de 32 quilômetros de distância, Grant e Argo, ao sudeste, e a cidade maior de Mansfield, que ficava a 128 quilômetros de viagem. A fazenda foi estabelecida na década de 1860 por um homem chamado Oliver Smith, um norte-americano, que encontrou o vale enquanto prospectava ouro. Sua esposa de união estável, chamada Ellen ou Nancy, como era conhecida, e o filho dela, Harry, juntaram-se a ele, e uma casa foi construída perto da junção do rio Wonangata com o riacho Conglomerate. Algum tempo depois, Ellen morreu durante o parto, e logo em seguida, o Sr. Smith vendeu a fazenda de gado para o Sr. William Bryce, e então retornou aos Estados Unidos. A família Bryce então ocupou a fazenda, enquanto o filho de Ellen, Harry Smith, desceu o vale e se estabeleceu na fazenda de gado Eagle Vale. A família Bryce permaneceu presente em Wonangata até que a Sra. Bryce morreu em 1914, aos 78 anos, depois que 10 filhos Bryce foram criados lá. À medida que as crianças cresciam, elas se mudavam, e após a morte da Sra. Bryce, a propriedade foi vendida para o Sr. Arthur Phillips e seu sócio, que também eram proprietários da fazenda Glenroy, perto de Mansfield. O Sr. Phillips já havia empregado Jim Barclay antes e perguntou se ele queria administrar a fazenda Wonangata. O Sr. Phillips sabia que Jim era dedicado e conhecia bem a região. Ele também confiava nele e acreditava que, além de possuir a capacidade física para assumir tal função, Jim tinha a resistência mental necessária para viver e trabalhar em um local tão remoto. Em abril de 1915, Jim Barclay assumiu seu papel como gerente da fazenda de gado Wonangata. Como grande parte da Austrália, essa região tinha muitos espaços abertos. Muitos lugares davam a sensação de que você estava no meio do nada e, em 1916, a fazenda de gado isolada em Wonangata era um desses lugares. Administrar o local era solitário, mas Jim cumpria suas tarefas diárias e mantinha tudo funcionando o melhor possível. Ele era um homem do mato resistente e competente e tinha gostos simples. Desde que sua esposa faleceu e seu filho foi enviado para morar com a tia, Jim se tornou uma pessoa solitária. Ele frequentemente passava dias, até semanas, sem ver ninguém. Seu vizinho mais próximo era o Sr. Harry Smith, enteado do fundador da fazenda de gado Wonangata, mas ele morava a alguns quilômetros de distância. Em dezembro de 1917, Jim decidiu contratar um cozinheiro e um ajudante para a fazenda. Isso ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando poucos homens aptos estavam disponíveis para trabalhar, pois a maioria dos jovens lutava na guerra. Ele conseguiu encontrar ajuda, no entanto, e contratou um inglês chamado John Bamford. O Sr. Bamford tinha 61 anos, mas infelizmente não era uma pessoa particularmente agradável. Ele era conhecido por seu mau humor e muitas pessoas acreditavam que ele havia estrangulado sua esposa. No entanto, nunca houve provas para confirmar se isso era verdade ou não. Jim foi alertado sobre John Bamford pelo dono da loja em Talbotville e aconselhado a ter cuidado com ele. Jim ignorou o conselho dele. Pouco depois que o Sr. John Bamford começou seu emprego, um homem que visitou a fazenda de gado Wonangata disse que os dois pareciam estar se dando bem. No dia 20 de dezembro de 1917, John Bamford acompanhou Jim até a cidade de Talbotville para votar. A votação decidia se a Austrália teria serviço militar obrigatório. Harry Smith também estava na cidade, então os dois homens decidiram passar a noite em Talbotville. Na manhã seguinte, eles caminharam de volta para a fazenda de gado Wonangata. Uma semana depois, no dia 28 de dezembro, os irmãos Gould estavam passando perto da fazenda. A cerca de 8 quilômetros de distância, ouviram dois homens e um cachorro ao longe. Eles presumiram que eram John e Jim tocando o gado. Ao chegarem à fazenda, sem ninguém em casa, deixaram um bilhete avisando que estiveram lá.
Cerca de um mês depois, no dia 22 de janeiro de 1918, Harry Smith, vizinho de Jim, foi até a estação para entregar algumas correspondências. As correspondências eram retiradas no correio de Talbotville, então, às vezes semanas se passavam até alguém buscá-las. Quando Harry chegou à fazenda de gado, não havia ninguém por perto, mas havia as palavras "Em casa hoje à noite", escritas na porta com grandes letras de giz. Harry conhecia bem a fazenda de gado, pois foi criado lá e sempre gostava de visitar. Ele decidiu ficar e esperar John e Jim voltarem. Ele notou que a porta do quarto estava trancada, as plantações cortadas, mas tudo parecia em ordem. No entanto, depois de 2 dias, ele desistiu de esperar e foi embora. Harry Smith visitou a fazenda de gado de Wonangata novamente no dia 14 de fevereiro. Havia um silêncio estranho e assustador. A escrita de giz ainda estava na porta. A correspondência que ele havia trazido em sua última viagem estava fechada e no mesmo lugar onde ele a deixou. Ele decidiu investigar mais. Percebeu que o cavalo de John sumiu. O cachorro de Jim Barclay estava lá, porém parecia negligenciado e faminto. Ele deu comida e água para o cachorro e então vasculhou a estação, mas além do local parecer deserto, não havia sinal de que algo ruim tivesse acontecido ali. Ele passou a noite lá e, após olhar um tempo do lado de fora, de manhã iniciou a viagem de volta para casa com o cachorro. Enquanto ele voltava lentamente para sua fazenda de gado, viu um homem chamado William Regal, que estava a caminho da pequena cidade de Drago. Harry pediu a ele que enviasse um telegrama aos proprietários da fazenda de gado Wonangata avisando que algo estava errado. No dia 23 de fevereiro, um dos proprietários, o Sr. Arthur Phillips, chegou à fazenda junto com um de seus vaqueiros chamado Jack Ajebe. No dia seguinte, Harry Smith se juntou a eles. Juntos, eles fizeram uma busca mais extensa e, após 2 dias, fizeram uma descoberta sombria. O corpo de Jim Barclay, já bastante decomposto, estava parcialmente enterrado perto do riacho. O corpo pôde ser identificado como sendo de Jim por causa das roupas, do cinto e do porta-tabaco. Os 3 homens enterraram o corpo novamente e então partiram para avisar a polícia. Era uma jornada de 80 milhas até Mansfield. Um detetive chamado Alex McCarroll foi enviado para Wonangata junto com um policial chamado Ryan, que conhecia bem a região, pois havia crescido ali perto. Eles deveriam ficar na fazenda e tentar descobrir o que havia acontecido com Jim Barclay. Logo eles encontraram a espingarda de Jim. Ela estava no quarto e parecia ter sido disparada recentemente. Havia também marcas de arrasto do quarto até o lado de fora da casa. A navalha, o revólver e o terno bom de Jim estavam desaparecidos, e além do cavalo de John Bamford, a sela dele também havia sumido. Curiosamente, 19 canhotos de cheque foram removidos do talão de Jim Barclay. Por que alguém faria isso? O corpo precisou ser levado de volta a Mansfield para a realização da autópsia. Enquanto o detetive Alex McCarroll, o policial Ryan e Harry Smith seguiam em direção a Mansfield, eles encontraram o cavalo de John Bamford correndo solto e sem sela. A autópsia foi realizada por um patologista do governo chamado Dr. C. H. Mollison. Ele concluiu que a causa da morte foi um disparo de espingarda na parte de trás da cabeça. Também foi determinado que o pobre homem infeliz já estava morto há várias semanas antes de seu corpo ser descoberto. Concluiu-se que ele havia sido assassinado por pessoa ou pessoas desconhecidas. Enquanto a polícia tentava resolver o caso, James Barclay foi enterrado em 9 de março de 1918 no cemitério Tayab, em Hastings. A polícia acreditava que James Jim Barclay fora morto por John Bamford. Os moradores locais nunca confiavam em John Bamford, e um comerciante de Talbotville, um cavalheiro chamado Sr. Albert Stout, contou aos policiais que havia alertado Jim Barclay sobre a natureza agressiva e a reputação indisciplinada de John Bamford. Todo o estado logo ficou sabendo do crime, e a polícia foi colocada em alerta para prender o suspeito. O interesse do público aumentou ainda mais quando uma recompensa de 200 libras foi oferecida por informações que pudessem levar à prisão do suspeito. Não demorou para que os policiais prendessem um homem perto de Yarham que afirmava ser John Bamford.
Infelizmente, descobriu-se que ele era apenas um andarilho delirante chamado James Baker, que achava que seria recompensado em dinheiro por confessar. No dia 18 de novembro de 1918, Harry Smith, junto com um policial e outros 2 homens, estavam procurando pelo suspeito na região de Howitt Plains. Durante a busca, eles encontraram uma bota saindo do chão. Eles começaram a cavar e descobriram que a bota estava presa a um corpo. O corpo foi identificado como sendo de John Bamford, que estava desaparecido. Havia neve no chão, então, em vez de levar o corpo para Mansfield, eles o transportaram para a cidade de Drago, onde foi realizada uma autópsia. Foi descoberto que ele, o falecido, havia sido baleado na cabeça a uma distância de 5 jardas ou mais. Mais uma vez, o veredito foi de que a morte havia sido causada por um agressor desconhecido. Já se passavam 9 meses desde que o corpo de Jim Barclay havia sido encontrado, e o público de Victoria pensava que, como John Bamford havia sido encontrado morto com um tiro na cabeça, ele não seria mais suspeito no caso. No entanto, não foi isso que aconteceu. Na verdade, a polícia ainda acreditava que o homem morto era o responsável por matar Jim Barclay. Eles sugeriram que ele pode ter atirado em Jim e depois alguém em busca de vingança teria atirado em John Bamford. A polícia naturalmente suspeitou de Harry Smith, porém não havia nenhuma evidência direta ligando-o ao crime. Além disso, Harry estava presente durante a busca e a descoberta dos 2 corpos, e a polícia teorizou que ele não teria deixado o corpo de seu amigo Jim Barclay permanecer intocado por 3 semanas. Apesar das suspeitas da polícia, Harry Smith nunca foi acusado de qualquer irregularidade. Claro, como nenhuma prisão foi feita, a especulação sobre quem cometeu os assassinatos começou a crescer. Aparentemente, no final de 1917, Jim escreveu para seu irmão dizendo que estava sendo ameaçado e que temia por sua vida. Ao mesmo tempo, ele também comprou uma arma curta, que sempre mantinha consigo. Diziam que ele ia dormir com a porta trancada e também com 2 armas carregadas ao seu lado. Houve uma sugestão de que John Bamford cometeu o crime em um acesso de raiva durante uma discussão, mas depois sentiu remorso. Segundo essa teoria, ele foi à cabana de Howitt e tirou a própria vida. No entanto, essa teoria parece improvável, pois contradiz a visão geralmente aceita sobre o temperamento de John. Além disso, não havia evidências de um revólver próximo à cabana onde encontraram o corpo de John Bamford. Também teria sido fisicamente impossível para John enterrar a si mesmo. Além disso, é claro, o exame post-mortem concluiu que John Bamford foi baleado a uma distância de 5 jardas ou mais. Outra teoria é que os 2 homens haviam retornado de trabalhar longe da fazenda em janeiro de 1918 e se depararam com ladrões de gado que estavam tentando roubar o rebanho deles. Os ladrões de gado então mataram os 2 homens. Depois, moveram o corpo de John para que parecesse que ele havia cometido o crime. No entanto, o relatório policial descarta essa teoria, destacando que o único animal desaparecido de Wonangata foi o cavalo de John, que mais tarde foi encontrado vagando pelo Monte Howitt. Um autor tem uma teoria muito interessante e aponta os supostos assassinos como Jack e Sid Beveridge. Eles eram ladrões de gado bem conhecidos da região de Buckland. De acordo com o autor, Sid supostamente confessou ao seu vizinho seu envolvimento no crime durante a velhice. Curiosamente, o folclore local na região de Buckland inclui uma história de Jack Beveridge cortejando uma mulher chamada Dolly Eccleston por 40 anos e visitando-a todo domingo à noite, vestido com o melhor terno de Jim Barclay. Notavelmente, esse terno foi dado como desaparecido durante o inquérito original. Outra ideia proposta é que James Jim Barclay, movido por sua ambição de igualar seu irmão bem-sucedido, envolveu-se em roubo de gado para alcançar riqueza. Sugere-se que sua busca incansável por ganhos financeiros levou a um confronto, onde ele cruzou o caminho de alguém cujo trabalho e integridade foram afetados por suas ações, resultando, por fim, em seu assassinato. No entanto, considerando a alta estima em que James Barclay era tido por Arthur Phillips e outros, parece improvável que essa versão, que o implica como ladrão de gado, tenha muita credibilidade. Alguns sugeriram que o assassinato de Jim Barclay foi resultado da fúria de um marido ciumento, alimentada pela reputação de Jim como conquistador.
No entanto, essa teoria foi desacreditada por outros que a consideram impossível devido ao isolamento da fazenda de gado Wonangata. No entanto, uma mulher foi mencionada nesse contexto chamada Senhora Annie Klingspall, que morava na pequena cidade de Marijag, no nordeste de Vitória, entre Mount Buller e Mansfield. Sugere-se que o marido da senhora, Sr. Robert Klingspall, junto com seu cunhado, Sr. Jack Ware, foram os responsáveis pelo crime. Outros dizem que não foi a paixão dele pela senhora Annie Klingsborn que levou à sua morte, mas sim certas indiscrições que ele teve com a irmã do Sr. Robert Klingsborn. Jim Barclay aparentemente prometeu se casar com ela, mas desistiu, levando à sua morte. No entanto, o Sr. Robert Klingsborn e o Sr. Jack Ware eram dois cavalheiros muito respeitados, o que faz essas teorias parecerem um tanto improváveis. Existem muitas teorias sobre o que aconteceu com o Sr. James Jim Barclay e o Sr. John Bamford, mas os assassinatos permanecem sem solução até hoje. Após concluir seus estudos, o filho de Jim Barclay, Jim Jr., juntou-se a Harry Smith na fazenda de gado Eagle Vale, onde trabalhou por muitos anos. Harry Smith faleceu por volta dos 86 anos de idade, em 1945. No final da década de 1970, um autor chamado Wallace Mortimer entrevistou Jim Barclay Jr. para seu livro sobre a história da fazenda Wonangata. Ao ser questionado sobre os assassinatos, Jim Barclay Jr. respondeu de forma enigmática, afirmando que era passado e que ambos os assassinos já haviam morrido há muito tempo. Ele acreditava que não adiantava ficar remoendo os acontecimentos e que o melhor era esquecê-los. Em 1957, a fazenda de gado Wonangata foi tragicamente consumida pelo fogo devido às ações inadvertidas de caminhantes. Enquanto restos dos currais e um antigo cemitério conseguiram sobreviver, a antiga sede da fazenda, que já foi próspera, agora existe apenas nas memórias e nos registros históricos. Hoje, a área que engloba a estação Wonangata faz parte do magnífico Parque Nacional Alpino, acessível apenas por veículos 4x4 moto off-road, a cavalo ou a pé. A região continua sendo um destino fascinante para aventureiros e entusiastas da natureza. Os visitantes podem se envolver nas paisagens deslumbrantes, apreciando a beleza selvagem do interior australiano, sabendo que é uma área onde 2 homens foram assassinados e cujos culpados nunca foram capturados. E até hoje, os assassinatos de gado de Wonangata, como ficaram conhecidos, continuam sem solução. Agradeço ao Crime Real por narrar o vídeo de hoje. O Crime Real é um canal de crimes reais que tem um conteúdo incrível. Seria muito bom se você desse uma olhada no canal dele, e eu deixei um link abaixo. Como de costume, por favor, deixe qualquer comentário ou sugestão que você possa ter. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.